Depois da forte queda nas últimas semanas, a Petrobras vem se recuperando fortemente nesses últimos dias. O principal fator para isso foi o aumento dos preços do petróleo por conta de conflitos no Oriente Médio. Vou te explicar um pouco mais sobre os dividendos da Petrobras esperados para esse ano, com essa melhora dos preços do petróleo, e um pouquinho mais do que esperar para o petróleo nos próximos meses. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor. Meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos, então bora pro vídeo. Na noite de ontem, após o mercado ter confirmação de ataques de Israel ao Irã, o petróleo subiu fortemente, como podemos ver aqui. Ele bateu praticamente 12% de alta na noite, quase 13% de alta na noite de ontem. Já tem uma forte queda em relação a essa forte alta, porque foi mais especulativa, mas podemos ver, no último vídeo, eu tinha feito uma análise do petróleo, mostrando que ele tinha formado esse padrão de reversão e que a chance era de uma forte alta até os preços de 72 dólares, mais ou menos. Vou mostrar para vocês uma imagem que eu peguei do último vídeo. Aqui está a imagem que eu peguei do último vídeo. Percebam que eu já estava esperando uma forte alta em relação ao padrão de reversão para o petróleo e, consequentemente, essa forte alta levaria os preços da Petrobras para cima também. Acredito que agora o petróleo deve ficar alguns dias aqui lateralizando até confirmar outras altas. E em relação à Petrobras, percebam, eu tinha traçado aqui possíveis cenários. No dia do vídeo, observe onde a Petrobras estava cotada. Ela estava cotada aqui nos 29,50. E eu esperava já uma alta, eu esperava até uma correção, por isso que eu desenhei isso aqui, por conta da figura também de reversão que a Petrobras tinha feito. E observem agora onde a Petrobras está. Ela alcançou os dois níveis esperados, podendo agora ficar alguns dias tentando quebrar aqui e chegar nos R$ 35. Isso, obviamente, vai depender dos preços do petróleo. Se o petróleo continuar em alta nesses preços mais de 70 dólares, que seria acima desses níveis, acredito que a Petrobras pode continuar sim a sua alta nesse curto prazo, o que é excelente para os investidores que viram que podia ser uma oportunidade. Eu mostrei que existia uma forte descorrelação da Petrobras com o petróleo. Vou colocar aqui para vocês verem. Se vocês olharem o vídeo, eu vou colocar o vídeo aqui no card para vocês, aqui em cima. Percebam que eu comentei exatamente isso. O petróleo já tinha andado muito forte e a Petrobras tinha ficado para trás caindo, o que não fazia sentido. Acredito que era mais por questões de pessimismo do mercado em relação a notícias e tudo mais. Como eu já expliquei para vocês, vocês têm que esquecer notícias, esquecer essa volatilidade que às vezes assusta no curto prazo. Você vê caindo uma ação que você vê que ela é barata, você estuda ela, sabe que ela é barata, mesmo assim você fica com medo por conta de notícias muito pessimistas. Vários investidores, vários analistas falando que o petróleo ia cair para 40, 45 dólares, o que não aconteceu. E eles estavam pessimistas por conta de recessão, achando que ia ter uma recessão no mundo e tudo mais, o que não aconteceu no momento. E o petróleo vem se recuperando fortemente, principalmente por conta de conflitos, mas os padrões técnicos já mostravam uma possível recuperação mesmo sem a notícia dos conflitos. E no vídeo passado eu falei que para vocês se atentarem que a Petrobras era uma forte geradora de caixa, mesmo com essas possibilidades que vários investidores, gestores, analistas estavam falando em relação à possível recessão, que o petróleo ia cair para 40, 45 dólares, a Petrobras geraria ainda um forte caixa com a possibilidade ainda de executar seu plano de investimentos, como podemos ver aqui na apresentação de resultados dela. Ela fala que com 45 dólares o barril, eles conseguem pagar dividendos e executar 98% do CAPEX, que são os investimentos esperados para a Petrobras, mesmo nesses níveis tão baixos de petróleo. Agora, nesses níveis altos de petróleo, eu vou mostrar para vocês como serão os possíveis dividendos para a Petrobras nesse ano. O BTG fez essa estimativa de dividendos em relação a cada faixa de petróleo da Petrobras, e observem que ali naquela faixa que ela estava entre os 60 e 65 dólares, a Petrobras ia pagar em dividendos ordinários, sem contar com os extraordinários, uma faixa de quase 12% de dividend yield nesse ano de 2025. Se continuar essa faixa de preço de 70 dólares pelos próximos trimestres, a Petrobras terá uma grande capacidade de pagar até mais de 13% de dividend yield nesse ano de 2025.
E como mostrei para vocês no vídeo passado também, as minhas estimativas eu não alterei elas. Aqui estão ainda as estimativas com o petróleo a $60. Essa otimista é um pouco mais, é o petróleo em $65. As minhas contas estão bem parecidas com o BTG. Na parte de $65, a Petrobras pagaria em dividendos ordinários 13,33% de yield. Se o petróleo caísse mais, ela ia pagar na faixa de 10, 10,5 no máximo. Isso daria 3,34 por ação e no cenário mais otimista, mais de R$ 4,00 de dividendos por ação em relação aos dividendos ordinários da Petrobras. Perceba o meu preço teto projetado, está na faixa de R$ 37,00. Se o petróleo continuar subindo, dá até para aumentar um pouco mais esse preço, mas vamos ser mais conservadores. E lembrando que esse preço teto é baseado no petróleo a $60. Mesmo com essa alta forte de mais de 13% nos últimos 5 dias, a Petrobras ainda tem uma margem de segurança em relação ao meu preço teto de 13%. Nesse FCL Yield é o fluxo de caixa livre yield da Petrobras. Você pega o fluxo de caixa livre da Petrobras e divide pelo seu valor de mercado. Estou projetando um fluxo de caixa livre de mais ou menos 21% para a Petrobras desse ano. Isso quer dizer o quê? Se a Petrobras pagar os dividendos extraordinários, como o governo vem estimando e pedindo para ela, esse dividendo ordinário é em relação a 45% do fluxo de caixa livre da Petrobras, que é a política de dividendos deles. Se eles pagarem os dividendos extraordinários, seriam além desse 45%. Então, esses dividendos podem chegar até 21% para esse ano de 2025. Obviamente, se eles pagarem 100% do fluxo de caixa livre da Petrobras. Detalhe, isso aqui é do cálculo de $60. Eu mantive ele mais conservador. Então, se o petróleo continuar nesses preços de 70, $75 e for subindo mais, provavelmente a Petrobras tem bastante capacidade de pagar muito mais que 21% de yield para esse ano. Em relação à expectativa de retorno esperada, nesses preços, minha expectativa de retorno para a Petrobras seria de um IPCA mais 12,75%. Lembrem-se que eu sempre faço essa comparação com o Tesouro IPCA, com os juros semestrais, e ele hoje tem um yield de 7,35%, atrelado à inflação. Isso nos dá um prêmio de risco que a Petrobras dá em relação à NTNB de 73% no cenário de $60 o barril. Estaríamos com um prêmio de risco de 125% no cenário de mais de $65 o barril. Então percebam a forte geração de caixa que a Petrobras possui ultimamente, o mercado precificando ela muito mal, com cenários muito pessimistas para a empresa, e como eu já falei nos vídeos anteriores, não existe nenhuma precificação de margem equatorial e de possíveis aumentos da produção da Petrobras nesses preços de R$ 32,88. Eu tenho uma posição bem grande na minha carteira, é minha segunda maior posição da carteira. Daqui uns dias eu vou fazer um vídeo mostrando a minha carteira, aí vocês poderão ver. Eu sigo bastante otimista com a Petrobras e, obviamente, se outros cenários acontecerem, mas eu vou fazer um vídeo mais detalhado dessas possibilidades que existem por conta de outros fatores macro que estão presentes. Se o petróleo começar a atingir preços muito mais elevados, como foi lá em 2022, obviamente vou começar a desfazer das minhas posições em Petrobras. Esses preços de petróleo não são tão naturais assim e não devem durar para sempre. Então, geralmente, quando ocorrem distorções muito elevadas de preço, seja por guerras, por notícias muito pessimistas em relação a conflitos e tudo mais, geralmente essa é uma hora que você deveria desfazer um pouco das suas ações de commodities ou simplesmente não ligar e deixar rolar. Mas lembre-se, quando os preços atingem esses patamares, geralmente eles corrigem com força, igual sempre aconteceu. Observem que aconteceu isso também em 2007 e 2008, uma forte alta e depois uma forte correção do petróleo nos anos seguintes. Então, quando começar umas distorções assim, eu vou desfazendo aos poucos das minhas posições, realocando isso em caixa ou em outras oportunidades que eu achar interessantes no momento. Esse é o estilo que eu gosto de investir, principalmente em empresas de commodities. Empresas de commodities você compra quando ninguém quer, quando ela está no fundo do poço, e começa a desfazer quando todo mundo quer, quando acham que o petróleo vai subir para sempre e vai ficar lá para sempre. Então eu vou diminuindo minhas posições. Eu nunca desfaço totalmente da posição. Geralmente
eu vendo 70% a 80% da posição, quando começa a chegar em níveis muito acentuados assim, e fico com 20%, 30% da posição. Mas nunca compro quando todo mundo está querendo, todo mundo está falando bem de petróleo, todo mundo está falando bem de empresas de petróleo. Geralmente você tem que comprar empresas de commodities quando todo mundo está pessimista e todo mundo está falando mal dessas empresas. Então, pessoal, por esse vídeo é só. Espero que tenham gostado desse racional meu em relação a empresas de petróleo. Vou trazer vários vídeos de racionais que eu utilizo e passo para meus clientes na consultoria de investimento e também para minha carteira. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo se você investe também em Petrobras. Deixe o like para ajudar esse canal a crescer. Se inscreva no canal, compartilhe com um amigo que investa em Petrobras e até o próximo vídeo.